Muita gente não escreve, não investe na escrita mais subjetiva, porque fala que não tem pretensões de ser escritor, né? Ah, eu não tenho ideia, eu não quero fazer um livro, eu não quero viver de escrita, então para que eu vou investir nisso? Mas existem tantos motivos para a gente escrever, além da questão, né, do desenvolvimento intelectual, da criatividade. É tão bom a gente escrever e se orgulhar daquilo que a gente criou, sabe? É uma experiência gostosa de fazer e eu acho que todo mundo tinha que investir nisso. Eu também sou uma pessoa que não tenho pretensões a escritora, eu sou professora de língua portuguesa, gosto de trabalhar com leitura e escrita, e escrevo porque eu gosto, eu não tenho nenhuma ideia, eu nunca tentei escrever um livro, mandar para uma editora. No entanto, eu tenho um Instagram e aqui eu tenho também um YouTube que fala, né, um canal no YouTube que fala sobre escrita. Tenho até uns textos meus publicados por aí, dentro de algumas coletâneas, mas eu não tenho pretensão de ser uma escritora, eu não quero escrever um romance, sabe? Eu gosto realmente de falar sobre o dia a dia, eu gosto da crônica, eu gosto de colocar minhas reflexões no papel, e eu gosto de ser lida também, sabe? Enfim. Mas eu queria compartilhar aqui nesse vídeo hoje um outro foco da escrita que eu acho muito bacana. Eu não falo muito sobre isso porque eu não sou psicóloga, mas eu acho que a escrita tem muito um poder de cura, que eu não vou ter aqui argumentos técnicos para te dizer, mas isso existe, né? Quando eu fazia análise, a minha analista perguntava muito, Lígia, por que você não escreve sobre isso? E eu não queria, eu me negava a escrever, inclusive. Anos depois, né, mais especificamente ano retrasado, eu tive uma experiência de escrita que foi, assim, realmente um remédio para mim. E eu queria compartilhar isso com você, porque isso também pode ser o seu caso. Então, existem vários motivos para a gente investir na escrita. O meu foco é sempre mais a questão intelectual, né, e da gente se orgulhar do que escreveu. O nome do meu perfil é Vaidade Intelectual, então eu falo sim sobre essa questão. Mas hoje, aqui nesse vídeo, eu quero falar sobre o lado de cura que a escrita pode proporcionar. Bom, sendo bem, falando uma questão bem pessoal minha, eu tinha um assunto, desde que eu tinha acho que 5 anos de idade, muito mal resolvido dentro de mim, e eu sofria com aquilo. Eu me lembro que quando eu fazia análise e eu falava sobre isso, eu já adulta, com 30 e muitos anos, eu falando sobre isso na análise, eu tinha dificuldade de falar sobre uma coisa que tinha acontecido quando eu tinha 5 anos. Por que eu tinha essa dificuldade? Porque aquilo me doía de uma forma, eu tinha uma culpa muito grande sobre um assunto. E eu não conseguia falar. E toda vez, mas eu falei, cheguei a falar, era difícil falar, mas eu falava, e eu não gosto de chorar na frente das pessoas, nem da minha analista, mas eu chorava quando eu falava sobre esse assunto, e eu falava para o meu marido também, e eu chorava com ele, enfim, era uma coisa que eu não ficava boa daquilo, nunca. E teve uma vez, eu estava fazendo até um curso de escrita, e eu resolvi escrever sobre alguma coisa que não fosse bonita. E eu resolvi falar sobre esse tal assunto que me perseguia desde que eu tinha 5 anos e que estava doendo dentro de mim desde então. Eu não fiz em formato reflexões, assim, aquelas fluxo de consciência, sabe? Que eu queria sair escrevendo qualquer coisa. Não. Eu queria fazer literatura com aquilo que estava dentro de mim. Eu quis escrever sobre algo que não fosse bonito dentro de mim. E fui escrever. Tirei um dia à noite, comecei a escrever. Eu trabalhei o texto e eu mudei palavras. Eu fiquei, sabe, uma boa parte da madrugada escrevendo e chorando muito, muito, muito. Eu tô abrindo isso aqui, né, eu não gosto de ficar falando tantas coisas assim tão pessoais, assim, na internet, mas eu acho que isso pode ser legal para você. E aí eu chorei, eu escrevia, e o papel todo molhado, eu escrevendo no papel mesmo. E eu escrevia e mudava uma palavra, e depois eu lia de novo. E aí, esse exercício de você reler aquilo que você escreveu, né? E aí eu chorava de novo. E teve uma hora que, quando o texto ficou finalizado, parece que naquele momento eu também estava curada. Se eu não tivesse feito esse texto, eu não ia estar conseguindo nem falar sobre ele aqui, da forma como eu estou falando, de tanto que o assunto me doía, sabe? Então,
eu escrevi aquilo, eu gostei do resultado, e eu falei, é isso. E naquele momento eu senti até que eu fui perdoada pela pessoa a quem eu fiz mal. Eu vou ler o texto para vocês, porque existe um espírito da fofoca dentro da gente, que eu estou falando aqui toda essa questão, e óbvio que você quer saber o que foi, né? Eu vou ler. Inclusive, é um texto que está nesse livro aqui, né? Eu falei para você que eu tenho alguns livros em algumas coletâneas. Esse aqui é um livro pelo qual eu tenho muito carinho na Balsa, que foi feito a partir de um livro, de um curso que eu fiz de escrita, com um monte de gente bacana aqui. Enfim, e aí ele está aqui e eu vou ler para você entender do que eu me curei. Bom, perdão. Eu tinha 5 anos e me lembro bem das unhas cravadas na minha pele, do sangue cintilando. O que eu queria era chorar, mas disse apenas que não tinha doído. E é estranho pensar que aos 5 anos eu já tinha preocupação de esconder quando desmoronava. Não me lembro o nome dela, mas sei que tinha a minha idade ou talvez fosse 1 ano mais velha. Estávamos em minha casa, as famílias conversando e nós duas brincando no canto da sala. De repente ela resolveu deixar meus pulsos em carne viva. Como eu sempre soube fingir, estanquei o sangue, as lágrimas e continuei brincando. Mais tarde, depois que todos se foram, meus pais viram o estado do meu braço e se assustaram. Eu não queria falar, mas acabei cedendo. Contei do beliscão e, enfim, chorei. Não havia motivo para uma criança me beliscar com tanta força a ponto de fazer aquele estrago, mas foi o que aconteceu. Só que eles não acreditavam no que eu dizia. Lembro do meu pai e minha mãe nervosos, insistindo para eu dizer quem havia feito aquilo. Perguntaram se a responsável havia sido a babá. Jurei que não. Mas a pergunta me foi feita tantas vezes que em determinado momento eu disse sim. Eles se acalmaram. Eu respirei aliviada por vê-los tranquilos. Cuidaram de mim e fomos dormir. No dia seguinte, a babá tocou a campainha. Eu estava no banheiro e meu pai pediu para eu permanecer ali com a minha mãe. Ele foi à porta e voltou tranquilo. Nunca mais vi a babá. E a culpa que eu carrego sangra mais do que uma unha cravada na carne. Foi isso que aconteceu. Isso aqui me fez... Eu era uma criança, né? E eu não fui uma culpada, porque era uma criança, e nem meus pais foram culpados. Eles estavam desesperados porque viram a situação do meu braço. E eles insistiram, e eu causei aí a demissão de uma pessoa que levou a culpa de uma coisa que ela não fez. Apesar de eu estar curada, eu fico emocionada falando sobre isso. Isso me machucou tanto, por tanto tempo, que foi nesse texto, foi nesse curso de escrita, escrevendo isso, que eu consegui, hoje em dia, que eu consigo hoje estar aqui falando isso para você. Então, isso é uma prova de que eu não tenho as informações técnicas, eu não vou te falar em relação à psicologia, né, do assunto aí, mas a escrita pode curar. A gente pode fazer literatura e a gente pode se curar com ela. É isso. Eu espero que esse vídeo te inspire a, de repente, colocar no papel aí o que está dentro de você e tentar se curar também.